Deserto Selvagem. A incrível redenção de uma mulher abandonada encontrada por um vaqueiro. O sol ardia a pino no sertão nordestino, refletindo a dureza da vida de Maria, uma mulher marcada pela dor e abandono. Com 35 anos, ela carregava o peso da solidão, um eco sombrio de sua vida antiga. Seu marido partira, levando não apenas seu amor, mas todos os sonhos que um dia floresceram em sua roça sem vida. Hoje, Maria enfrentava a seca implacável sozinha. A terra rachada e o céu inóspito eram seus únicos companheiros. O sofrimento fazia parte de sua rotina, mas havia um sopro de esperança que habitava sua alma. A música. Em momentos de desespero, lembrava-se das melodias que sua avó entoava, despertando emoções adormecidas. Certa manhã, após um longo dia de trabalho árduo, Maria decidiu que precisava buscar água em uma cacimba distante. O caminho era difícil e desgastante. Seus pés queimavam na poeira quente, e a vida parecia mais pesada a cada passo. E foi ali, perdida em seus pensamentos sombrios, que ela encontrou João, um vaqueiro simples, mas de olhar penetrante. Ele a observava com compaixão, e seu olhar parecia enxergar muito além da dor estampada no rosto de Maria. "Oi, moça. Você precisa de ajuda?" Ele perguntou, quebrando o silêncio que a cercava. A conexão entre eles surgiu como um milagre nas secas que assolaram sua vida. João viu a luz que ainda brilhava em Maria e decidiu não deixá-la apagar. Com sua calma e simplicidade, ele a incentivava a redescobrir sua paixão pela música. "Você não sabe o que sua voz pode fazer. Vamos juntar os violões e cantar juntos", ele dizia, trazendo um novo sopro de vida à sua rotina cinza. Ela hesitou, a dor de um passado recente pesando em seu coração. Mas a presença de João despertava algo que ela pensou ter perdido. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Com o passar dos dias, a amizade entre Maria e João transformou-se em algo mais profundo. O sertão, antes palco de dor, tornou-se cenário de sonhos e canções compartilhadas. Foi então que um concurso musical, famoso na região, se tornou uma oportunidade que podia mudar suas vidas. Maria hesitou, uma batalha interna a corroendo. Deveria seguir seu sonho ou permanecer ao lado de João e da sua comunidade conservadora? Enquanto ponderava, as fofocas começaram. Alguns olhares torcidos e sussurros cortantes alcançavam seus ouvidos. Maria se questionava se a fama valia o preço de sua paz, especialmente quando os segredos do passado começaram a ressurgir, ameaçando desmantelar tudo o que ela acreditava ser verdadeiro. Com o pôr do sol tingindo o céu de vermelho e laranja, e a música ressoando em seu coração, Maria sentiu que sua jornada não era apenas sobre sucesso, mas sobre se encontrar novamente e se reconectar com suas raízes. Mas a verdadeira pergunta permanecia: conseguiria realmente enfrentar os desafios que ainda estavam por vir e transformar sua dor em redenção? O sertão guardava segredos profundos, e a verdadeira prova estava apenas começando. A lua cheia iluminava o sertão com um brilho prateado, enquanto Maria e João sentavam-se em um tronco oco, compartilhando um violão. As cordas vibravam com acordes suaves, e a voz de Maria emergia timidamente, mas aos poucos ganhando força. A cada nota, ela sentia a barreira erguida pelo medo começar a se desfazer. A música era um remédio naquelas noites quentes, e com João ao seu lado, Maria se sentia mais viva. "Você tem um talento incrível, Maria. Deveria compartilhar isso com o mundo", João dizia, olhando-a nos olhos, suas palavras aquecendo o coração dela.
Mas a semente da dúvida ainda brotava em sua mente. Ela sabia que o concurso musical exigiria coragem, não apenas de se apresentar, mas de expor sua história, sua dor. E enquanto a música flutuava ao redor deles, lembranças amargas começaram a se fundir com a melodia suave. Naquela mesma noite, Maria decidiu enfrentar seus demônios. Levou um velho caderno para o alpendre e começou a escrever, jogando no papel o turbilhão de emoções. Cada verso trazia à tona frustrações e alegrias, e em cada palavra, a certeza de que a música poderia ser sua liberdade. Mas o passado a assombrava. Imagens de seu marido partindo e levando consigo o que restava de sua confiança apareciam como fantasmas, sussurrando que ela não era digna de ser feliz. Na manhã seguinte, enquanto cuidava da roça, os rumores envolviam Maria como um manto pesado. Olha ali a mulher que quer ser famosa. As vozes ecoavam entre as plantações. Maria ergueu a cabeça, sentindo o sol intensificar sua luta interna. Deixe os outros falarem, ela pensava. Mas como ignorar o olhar decepcionado de algumas vizinhas? No fundo havia um desejo de pertencimento, de ser aceita pelo lugar onde cresceu. João, percebendo a angústia de Maria, fez questão de estar presente. Ele a encorajava a transformar sofrimento em arte. A música é a sua história. Não deixe ninguém apagar isso de você, ele dizia com o olhar firme. Aquilo balançava Maria. João não só via a artista dentro dela, mas a mulher inteira. Em meio a tudo isso, a ideia do concurso foi se tornando um farol, um convite à superação. Mesmo assim, persistia a sombra do medo. Determinada a vencer, Maria decidiu se inscrever. No dia da apresentação, a cidade estava agitada, a multidão se reunia ansiosamente e o clima era de competição. Quando Maria subiu ao palco, o coração pulsava como um tambor. O olhar de João na plateia deu-lhe um pouco de coragem. Ela começou a cantar, e a música a levou a um lugar desconhecido, onde não havia dor, apenas amor e conexão. Mas enquanto a voz dela ecoava pela noite, algo inesperado aconteceu. Um rosto familiar surgiu na multidão. Seu ex-marido. O estômago de Maria se revirou, e seu canto hesitou por um instante. Ele nunca deveria estar ali. Os olhares voltaram-se para ela, e a pressão aumentou. O que ela faria agora? Poderia se permitir ser vulnerável de novo? Ou estaria diante de uma nova traição? O peso do passado ameaçava ofuscar seu futuro. E o momento da verdade estava prestes a revelá-la, de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O silêncio se fez na plateia quando Maria avistou o ex-marido. Cada nota que escapava de sua boca parecia dissolver-se no ar, enquanto a antiga dor a envolvia como um manto pesado. O que deveria ser um momento de glória virou um campo de batalhas internas. A presença dele era como um eco distante, e a memória de suas promessas quebradas se sobrepunha à canção que tentava entoar. Ela sentiu as mãos trêmulas segurando o microfone. A música luta com a saudade. Olhar para o público não era uma opção. Olhar para João, sim, ele era a âncora que a mantinha no momento. Mas as lembranças do passado vinham com força. Você nunca conseguirá, Maria. Sempre será uma mulher sem valor. A voz dele reverberava em sua mente, mas a música começou a pulsar novamente, como um batimento cardíaco. Com um último fôlego, Maria respirou fundo. Não. Não dessa vez. Ela se disse deixando escapar o medo. Com um olhar firme, encarou o ex-marido, aquele homem que um dia a havia amado. Mas agora era apenas um fragmento de dor. E naquele instante a música tomou novos ares. A voz dela ressoou. Não como uma mulher quebrada, mas como uma guerrilheira disposta a lutar. João, na plateia, sentiu seu coração vibrar. Cada nota se fazia mais forte e repleta de emoção, tocando os corações das pessoas ao redor. Os murmúrios começaram a se transformar em aplausos, e Maria percebeu que não estava sozinha. A voz dela era a voz de todas as mulheres que um dia se sentiram invisíveis, amedrontadas.
Mas enquanto a música desenrolava a história de sua superação, o ex-marido se aproximou. Maria percebeu seus passos pesados, as feições endurecidas pelo passado. As luzes do palco iluminaram seu rosto, e Maria sentiu uma mistura de medo e determinação. A música parou bruscamente, e aquilo soou como um grito interno. O que ele quer agora? A multidão também parecia ter percebido. Os olhares se alternavam entre Maria e o ex-marido, uma tensão insuportável pairando no ar. O que ele diria? A esperança e o pavor se entrelaçaram dentro dela. João fixou o olhar no ex-marido, como se estivesse disposto a protegê-la de qualquer dor. Mas Maria sabia que o enfrentamento era seu. Ela encostou o violão, respirou fundo, e com a coragem nascendo em seu peito, decidiu encará-lo de frente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou com a voz firme, mas o coração acelerado. O silêncio se fez novamente, todos esperando pela resposta. Ele a olhou, os olhos agora mais vulneráveis do que ela se lembrava. "Eu vim por você, Maria. E eu sinto muito." As palavras caíram como uma chuva pesada sobre a terra seca. Um misto de confusão e raiva subiram em sua garganta. Maria se lembrava das promessas dele, como um eco de um passado que ela queria deixar para trás. O público olhava, o clima naquele palco mudara. Agora, a música não era apenas um espetáculo, era uma luta, uma reivindicação de verdade e de perdão. O destino de Maria e o que sentia por aquele homem à frente dela estavam em jogo. As emoções se debatiam dentro dela, enquanto o que vinha a seguir poderia mudar tudo novamente. Maria sentiu uma lágrima escorregar, mas não eram de tristeza. Era uma lágrima de libertação. O que aquele momento significava para ela? Poderia realmente perdoar? O que a música diria agora? O futuro estava à frente, esperando que ela tomasse a decisão. E nesse instante, Maria percebeu que essa batalha seria apenas o começo. O público espremido na plateia parecia prender a respiração. Maria estava imersa em um turbilhão de emoções. Cada olhar, cada suspiro, a empurrando para um limite. O peso da conversa não dita entre ela e o ex-marido era quase palpável. Ela se perguntou se de alguma forma eles poderiam resolver tudo naquele instante. "Você sente muito?" Maria retrucou, a voz saindo mais perto de um sussurro do que um grito. "Sente muito por ter me deixado de lado quando eu mais precisei?" As palavras cortaram o ar. Havia dor, sim. Mas também havia uma determinação crescente, como um fogo oculto prestes a explodir. Ele hesitou. Havia uma fração de segundo em que ela pôde ver a luta refletida em seu rosto. O homem que um dia amou estava ali, mas não era mais do que um intruso em seu presente. "Maria, eu errei." Ele gaguejou, a vulnerabilidade em seus olhos quase a fez sentir pena. Mas não, ela já havia sentido pena demais. "Errou? Você não entende o quanto suas palavras machucaram. Não faz ideia do que eu passei." As lágrimas começaram a embaçar sua visão, misturadas com a raiva que borbulhava dentro dela. O público se inclinava para a frente, esperando uma resposta, uma resolução. Havia ali um clamor de compaixão. João observava a cena, cada músculo de seu corpo tenso, preparado para agir caso tudo desmoronasse. A conexão entre eles, que até então parecia sutil, agora irradiava força. E Maria, sua guerreira, estava se liberando de anos de dor. O ex-marido, percebendo que o tempo estava se esgotando, fez um movimento à frente. "Eu só quero uma chance, Maria, para fazer as coisas certas." Uma onda de murmúrios percorreu a plateia. A sinceridade em sua voz era inegável. Mas Maria sabia, não poderia confiar nele novamente. As promessas quebradas ainda soavam em seus ouvidos. Uma chance? Ela virou a cabeça, um sorriso amargo se formando em seus lábios. "Você já teve suas chances e as jogou fora. O que mais eu poderia fazer para acreditar em você?" As palavras ecoaram novamente, mais desafiadoras do que nunca. Assim que terminou a fala,
Maria sentiu a música fluir dentro dela, pulsando como a fúria de uma tempestade. Mas enquanto a tensão crescia, um novo sentimento tomou conta dela. A libertação. Era hora de se colocar em primeiro lugar. Hora de dizer não apenas o que sentia, mas o que sonhava. E de repente, a música se acendeu na sua mente. Um novo tema surgia, como se suas emoções exigissem ser traduzidas em notas, em versos. Ela respirou fundo. Não posso mais ficar presa ao seu passado. Essa sou eu agora. A voz de Maria ganhou força, e ela começou a cantar. As notas vibravam em seu peito, a canção expressando o que ela nunca conseguiu dizer. Cada verso era uma espada, cada refrão, uma armadura. O público aplaudiu e a redenção que ela procurava estava se formando. E ali, em cima daquele palco, com a música se unindo às suas emoções, Maria percebeu que a escolha final não era entre ele ou ela, mas entre o ciclo de dor ou um futuro de liberdade. A canção tornava-se um grito por reversão, por renovação, um chamado à luta. Mas a história estava longe de acabar. Quando ela olhou novamente para o ex-marido, em meio à sua libertação, uma sombra cruzou seu rosto, e um segredo guardado há muito tempo estava prestes a ser revelado. Algo que poderia mudar tudo. O que Maria faria agora? Uma nova batalha estava mais próxima do que ela imaginava. Maria terminou a canção com um suspiro profundo, sentindo a energia do público vibrar ao seu redor. O aplauso no ar soava como um encorajamento para que ela prosseguisse, mas um peso no coração quase a derrubava. Ela recuperou a compostura, mas a tensão no olhar do ex-marido a perseguia como uma sombra. Maria! A voz dele a trouxe de volta ao presente. Ele estava mais próximo agora e ela não pôde deixar de notar o tremor em suas mãos. Você precisa saber, há algo que eu nunca te disse. Algo que pode mudar tudo. O murmúrio da plateia se transformou em um sussurro coletivo, cada um prendendo a respiração, curioso e ansioso. O mundo à sua volta ficou em silêncio, e Maria sentiu o peso daquela revelação como uma pedra em seu estômago. O que ele poderia ter escondido por tanto tempo? Ela o encarou, seu olhar penetrante e firme, apenas à espera das palavras que poderiam mudar a narrativa de sua vida. Mas o que mais poderia ser dito quando o passado já estava tão cheio de mentiras e traições? O que você não me contou, João? Perguntou, a voz firme apesar da adrenalina que corria em suas veias. O ex-marido desviou o olhar por um momento, como se as palavras fossem pedras que pesavam em sua língua. Eu não quero que você me entenda mal. Foi uma escolha. Ele hesitou, como se tentasse esboçar suas intenções. Havia outra pessoa, e isso me levou a sair de casa para longe de você e da nossa vida. E o baque das palavras ecoou no coração de Maria. Outra pessoa. Mas o que isso significava agora, diante do que ele tentava reconstruir? Sua pulsação acelerou, e ela cravou os pés no palco, ainda se segurando na armadura que havia construído durante a canção. Então, você prefere se esconder em mentiras do que enfrentar a verdade? Retrucou, as emoções fervendo dentro dela. Um misto de mágoa e indignação ardia, deixando-a à beira do fervor. Não era assim, Maria. Eu não queria te machucar, você sabe disso. Ele se aproximou e, com isso, a plateia se virou em uma bolha de expectativa, respirando como um só. Como posso acreditar em você novamente? Você quebrou tudo quando mais precisei de você. As promessas, tudo. Sua voz quase saiu como um grito, e as lágrimas ameaçavam escapar, mas ela estava determinada a não ceder. Ele se inclinou um pouco mais perto, os olhos em chamas de sinceridade. Eu entendo que é difícil, mas tente. A dor em seu olhar falava de uma vulnerabilidade que ela nunca pensou que veria novamente. Quero corrigir meus erros. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. As palavras pairavam no espaço entre eles como uma ponte quebrada, e Maria sentiu a pressão em seu peito. Havia um conflito entre o que ela desejava e o que a realidade apresentava. O que fazer com essa nova informação? Era libertação
ou apenas mais uma carga? Do outro lado da plateia, João a observava com um apreço diferente, um desejo de proteger a ferida que ela carregava. Ele sabia que seu coração estava em um campo de batalha, repleto de decisões difíceis. Ao longo da sua jornada, Maria havia aprendido que deixar-se guiar pela raiva poderia ser um retorno a um futuro sombrio. E assim, sua mente trilhou um caminho entre a esperança e o medo. A revelação de João lançou um novo feixe de luz sobre a escuridão de suas memórias, mas também trouxe à tona uma nova questão. Seria hora de se libertar, não apenas dele, mas das amarras que aprendiam ao passado. A plateia ansiava por mais, e suas respirações coletivas giravam em uma dança de expectativa. O que Maria decidiria? Enquanto sua história se desdobrava, ela percebeu que a escolha em suas mãos não era apenas entre confiar ou não, mas sobre encontrar sua verdadeira liberdade em meio ao caos. A tensão crescia, e uma nova canção se formava em sua alma, uma melodia que prometia tanto amor em emancipação quanto dor em resiliência. E bem no fundo do seu ser, uma pergunta se levantava: como eu posso transformar essa dor em força? Quando o silêncio finalmente se estabeleceu, um novo brilho atravessou seus olhos, e ela sabia que a próxima parte de sua jornada estava prestes a começar. Maria olhou para João, seus olhos brilhando com a intensidade da verdade recém-revelada. Cada segundo se arrastava, e a plateia, que antes aplaudia e vibrava, agora aguardava ansiosamente pela resposta dela. A pressão crescia em seu peito, como se a cada pulsar do seu coração ela estivesse carregando não apenas seus sentimentos, mas também as expectativas de todos ali. Eu não sei se posso simplesmente te perdoar, disse Maria, a voz embargada pela luta interna. A dor era palpável, não só dentro dela, mas também nas expressões dos que a cercavam. A empatia do público inundava o espaço, e ela se sentia vulnerável, exposta. João lançou um olhar implorativo, algo que Maria não via há tempos. Você não precisa me perdoar agora, mas o que eu quero, o que preciso, é que você me dê a chance de fazer as coisas certas, de mostrar que eu mudei. Ela fechou os olhos por um instante, recordando os momentos em que ele havia prometido um futuro juntos, apenas para quebrar aquelas promessas como vidro. As memórias queimavam sua alma, mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança, o desejo de não se prender mais à dor. Mas como eu posso saber que isso é real? E se for mais uma mentira? Maria questionou, olhando para o chão, incapaz de suportar o peso da verdade. Eu entendo, e estou aqui para encarar isso com você. Estou disposto a esperar o tempo que for necessário, porque eu não quero perder você novamente. O olhar de João era desesperado, e a sinceridade parecia transbordar do fundo de seu coração. Os murmúrios continuaram, misturando-se com o som da respiração contida da plateia que flutuava entre a tristeza e a esperança. Um silêncio envolvente tomou conta do ambiente, onde até mesmo os mais distantes sentiam a gravidade da situação. Maria respirou fundo, sentindo o mundo girar à sua volta. Eu não posso prometer que vou ser perfeita. Suas palavras estavam carregadas de dúvida, mas ao mesmo tempo, uma leveza começava a surgir. Mas eu quero tentar me libertar desse peso. Quero que essa dor se transforme em algo que me fortaleça. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, mas agora eram lágrimas de liberação, de uma decisão que começava a se formar em seu coração. Ela não estava sozinha nessa caminhada. Tinha seu público, seus amigos e, de alguma forma, João. Eu vou precisar de tempo, ela disse, finalmente olhando para ele com um brilho de determinação. Time para entender o que eu sinto, para aceitar as suas imperfeições e as minhas também. João assentiu lentamente, uma mistura de alívio e gratidão iluminando seu rosto. E eu estarei aqui esperando. Prometo. A plateia explodiu em aplausos, mas havia um sussurro diferente no ar. Era um som de esperança. O que antes parecia um impasse,
agora começava a se desdobrar em possibilidades. Maria tinha decidido não deixar que seu passado definisse seu futuro. A música dentro dela começou a se elevar outra vez. Uma melodia vislumbrando um novo amanhecer. Enquanto seus olhos se encontravam, Maria percebeu que havia mais do que apenas dor entre eles. Havia a chance de reconstrução, uma possibilidade de redenção. Mas a emoção não era o único sentimento despertado. Uma dúvida forte e insistente se apoderava dela. Será que o que ela sentia por João poderia realmente renascer? Ou seria apenas um eco distante do que um dia existiu? E à medida que as perguntas giravam em sua mente, um novo dilema surgiu. Seria Maria capaz de se abrir para o amor novamente, mesmo quando as feridas ainda não estavam completamente cicatrizadas? O futuro estava nublado, mas Maria sentia que uma nova canção estava prestes a nascer. Ela fechou os olhos e deixou-se levar pela melodia, pronta para escrever um novo capítulo, mas ciente de que o caminho seria repleto de desafios. Afinal, o amor é uma dança delicada, e cada passo poderia levá-la a uma nova descoberta. E assim, quando a música começou a tocar de novo, uma nova história estava se formando. A pergunta nos lábios de Maria era: que canções e quais verdades eu não descobri ainda? Maria sentiu o peso daquela escolha ainda reverberar em seu peito. O palco agora parecia pequeno, e as luzes, tremulantes como estrelas em uma noite sem lua, transformaram-se em um cenário de intimidade. Os olhares dos amigos, da plateia, digeriam o momento que acabara de acontecer. E a quietude envolvia tudo como um manto. Ela viu João, ainda ofegante, com as mãos entrelaçadas, como se estivesse segurando a própria sanidade. Maria queria acreditar nele, mas as cicatrizes de seu coração falavam mais alto. Cada batida do seu coração era um lembrete dos dias de solidão, das noites em claro, dos sussurros de insegurança que não a deixavam em paz. Vamos dar um passo de cada vez, ela disse finalmente, a voz suave, mas firme. Mas eu preciso que você esteja presente. De verdade. Não posso carregar isso sozinha. João assentiu, os olhos radiantes. Eu vou estar aqui. Cada passo, cada lágrima. Tudo. Ao ouvi-lo, Maria se sentiu um pouco mais segura, mas seu interior ainda lutava contra a tempestade de dúvidas. Com um movimento cauteloso, ela caminhou até a borda do palco. O som dos aplausos foi diminuindo, mas o espírito da plateia ainda estava vivo. Uma parte de Maria desejava fazer essa nova experiência funcionar, mas outra parte dela temia que as expectativas colocadas sobre os dois fossem pesadas demais. De repente, uma risada alta veio de algum lugar entre os espectadores, quebrando a tensão. Era Ana, uma amiga de longa data, que estava em pé, com lágrimas nos olhos e um sorriso largo. Vai dar tudo certo, as coisas vão se ajustar, gritou Ana. E uma onda de animação se espalhou pelo público. Maria não pôde deixar de rir também. O alívio daquela risada era um remédio poderoso. Por um instante, toda a dor e confusão pareceram menores. O amor tinha uma maneira de desafiar a lógica. E ali, cercada por seus amigos, ela sentiu um fio de esperança se entrelaçando nas fibras do seu ser. Se isso não recomeçar como um conto de fadas, pelo menos será uma aventura, pensou Maria, lembrando-se de todos os altos e baixos que o amor proporciona. Mas sua mente, sempre inquieta, não deixava de funcionar. O que ela não esperava era que, na saída do palco, sua melhor amiga a puxaria para um canto. Maria, sussurrou Ana, o olhar preocupado. João, ele não estava sozinho naquelas noites que você achou que ele estava? O que se passa com ele esse tempo todo? Aquelas palavras cortaram como uma faca. Uma nova dúvida apareceu, uma sombra nas promessas do momento. Enquanto a confiança parecia renascer, uma nova tempestade se formava no horizonte. Eu não sei, Maria respondeu. A força dos seus pensamentos em conflito com a esperança que começava a brotar. E isso me assusta. Ana checou a mão de Maria, trazendo à tona a força da amizade.
Você é mais forte do que imagina, e estou aqui com você nessa jornada. Elas saíram da sala e logo estavam na luz suave da tarde. O dia ainda estava brilhante, mas Maria sentia a previsão de uma tempestade interna. Ao olhar para João, que agora conversava animadamente com alguns conhecidos, as incertezas começavam a se acumular como nuvens sombrias. João percebeu seu olhar e sorriu. Mas algo dentro de Maria pulsava por uma verdade que precisava ser descoberta. Nada era simples, e o amor não seguia um roteiro previsível. O caminho à frente estava coberto de perguntas e uma sensação crescente de que, talvez, novas verdades estavam prestes a serem reveladas. E enquanto Maria respirava fundo, preparada para enfrentar todas as emoções que viriam, uma passagem em meio à multidão chamou sua atenção. Uma figura conhecida a observava, alguém que talvez tivesse as respostas que ela buscava. Maria sentiu o coração acelerar. A figura à sua frente era familiar, mas raramente agradável. Clara, uma ex-colega de trabalho, não era apenas uma lembrança do passado, mas uma porta que poderia abrir para verdades inquietantes. Maria hesitou. O que poderia Clara saber sobre João que ela não sabia? A expressão de Clara era neutra, quase desprovida de emoção, mas havia um brilho nos olhos que indicava um segredo. Maria se perguntava se seu mundo colorido de esperanças estava prestes a desmoronar. Antes que conseguisse impedir, seus pés a levaram até Clara, como se uma força invisível a atraísse. "Oi, Clara", disse Maria, tentando manter a voz firme, mesmo que a dúvida reverberasse em seu interior. "Oi, Maria." A resposta de Clara foi seca, mas não faltou um toque de curiosidade em seu olhar. Viu o que aconteceu no palco. Não é fácil começar de novo, né? Maria não sabia o que responder. Será que Clara sabia mais sobre João? Uma parte dela queria encarar a amiga e perguntar diretamente, mas outra parte hesitava. O que mais ela podia ouvir? "Eu precisava de um tempo", Clara continuou, ajustando a posição, como se quisesse deixar claro que estava ali por um motivo. "Tem coisas que você precisa saber sobre João." As palavras despencaram sobre Maria como um balde de água fria. "O que você sabe?" perguntou, a voz quase embargada. Ela se sentiu ousada, mas igualmente vulnerável. Clara hesitou, lançando um olhar furtivo para a plateia antes de encarar Maria. "João, ele não está sendo sincero com você. Tive algumas conversas com ele antes de você e eles se reaproximarem." Um calafrio percorreu a espinha de Maria. "Conversas? Sobre o quê?" "Sobre o que ele tem feito nas últimas semanas. E veja, não quero causar problemas, mas é melhor você saber a verdade. Ele estava lidando com algumas coisas. E nem todas essas coisas eram justamente..." Clara piscou, subtendida. Relacionamentos saudáveis." Maria sentiu o corpo ficar pesado. Cada palavra de Clara batia como um tambor em seu peito, ecoando seu medo e suas inseguranças. O sorriso de João, que antes parecia tanto uma promessa, agora parecia um véu sobre algo obscuro. "Como você sabe disso?" Maria perguntou, buscando uma resposta que a confortasse, mas geralmente não se sentia minimamente aliviada. "Foi um desabafo, em uma festa. Ele não sabia que eu estava lá, mas ouvi. E, sinceramente, ele não pareceu se importar em mentir sobre o que estava fazendo. O olhar de Clara era de compaixão, mas isso não ajudava. A verdade a feriria. Talvez eu devesse apenas falar com ele, disse Maria, quase reflexivamente. Ela sabia que precisava de mais do que apenas palavras da ex-colega. Precisava ouvir a verdade diretamente de João. É a sua escolha, mas lembre-se, a verdade pode doer, e muitas vezes não é a resposta que você procura. Alertou Clara, uma sombra de preocupação surgindo no canto de seus lábios. Maria assentiu, o peso da decisão pressionando contra seu coração. Com um gesto, Clara se afastou, deixando Maria sozinha em meio à multidão. O sorriso de João ainda estava lá, mas aqueles olhos, agora,
pareciam uma tela em branco, um labirinto de incertezas. Ela olhou para ele, e enquanto seus amigos se divertiam ao redor, a pergunta que a atormentava era clara como água. E se todo aquele amor não passasse de uma ilusão? E se a verdade a estivesse esperando, disposta a desmoronar tudo? Maria respirou fundo, fechou os olhos e se preparou para o que estava por vir. A verdade poderia ferir, mas também poderia libertar. Seria o momento de encarar João e descobrir se ainda havia esperança, ou se tudo o que construíram estava prestes a ruir. E enquanto ela se direcionava com determinação para onde João estava, a dúvida a acompanhava. Estaria preparada para o que encontraria, ou sua vida tomaria um rumo inesperado e doloroso? Maria atravessou a sala, o barulho das risadas misturando-se ao som surdo de seu coração. Cada passo parecia um pequeno sacrifício, uma luta interna entre a dor e a esperança. A confiança que tinha em João começava a se dissipar como fumaça ao vento, e a única coisa que restava era uma inquietação crescente. Ela precisava saber a verdade, e mesmo que esse conhecimento pudesse doer, a ignorância era uma dor ainda maior. João estava de pé, conversando animadamente com um grupo de amigos. Seu sorriso era radiante como sempre, mas algo dentro de Maria precisava desvendar o que havia por trás daquele brilho. A imagem do rosto de Clara ainda queimava em sua mente, suas palavras martelando incessantemente. "Você pode fazer isso, Maria", disse a voz em sua cabeça. "Só precisa ser corajosa." Quando ela chegou mais perto, a conversa de João se interrompeu e ele a olhou. Seus lábios se curvaram em um sorriso que deveria ser acolhedor, mas que agora soava vazio para ela. "Oi, amor. Você não vai acreditar na história que eu acabei de ouvir", exclamou ele, ignorando o rastro de tensão no ar. Maria respirou fundo, percebendo que sua voz tinha um tremor. "A gente pode falar a sós, João. Preciso de você." Houve um leve contraste no sorriso dele. Mas João então assentiu, gesticulando para que seguissem para um canto mais afastado, onde poderiam conversar sem interrupções. No entanto, mesmo o ambiente tranquilo não a acalmava. A ansiedade crescia em seu peito, e a vontade de sair correndo era quase sufocante. Assim que se afastaram, Maria finalmente se permitiu olhar nos olhos dele com toda a intensidade que estava reprimindo. "Clara me contou algumas coisas sobre você", começou, suas palavras escapando como um sussurro carregado de significado. João pareceu hesitar, a luz em seus olhos vacilando por um momento. "Clara, o que ela disse?" A sua voz, outrora cheia de alegria, agora soava cautelosa. "Que você não está sendo sincero comigo sobre o que tem feito nas últimas semanas", Maria afirmou, lutando para manter a firmeza em sua voz. O amor que sentia por ele lutava contra a dor que a verdade poderia trazer. João deu um passo para trás, como se a reprovação de Maria tivesse um impacto físico. "Maria, você sabe que ela não é uma pessoa de confiança. Não pode acreditar no que ela diz sem saber o contexto." Ele estava começando a ficar agitado, as palavras saindo aceleradas. "Mas o que exatamente ela não entendeu?" questionou Maria, cravando a mirada nos olhos dele, tentando buscar qualquer sombra de verdade. "O que eu não sei? Algo que você escondeu de mim?" Ele balançou a cabeça, parecendo frustrado. "Eu só estive lidando com alguns problemas. Coisas que não são fáceis de compartilhar, e eu achei que tinha tempo para isso. Não era para você saber agora, porque tudo isso precisa trazer Clara como mediadora." A tensão na voz de João a atingiu como uma flecha. Tudo que Maria desejava era uma resposta honesta, mas as palavras dele pareciam cada vez mais evasivas. A verdade estava se distorcendo com suas justificativas, e a dúvida começou a corroer o pouco de certeza que lhe restava. Ela se lembrou da conversa que tivera com Clara. A ideia de que João não era quem ela pensava a machucava, e o medo de perder o que havia construído com ele se intensificava a cada segundo. "Eu só queria entender, João."
Maria disse, tentado acompanhar a tempestade de emoções dentro dela. Prometa que vai me dizer a verdade. João fechou os olhos e respirou profundamente, os lábios se comprimindo em uma linha reta. O tempo parecia estagnado, como se o universo estivesse aguardando a resposta que poderia destravar tudo. Mas antes que ele pudesse falar, a música ambiente começou a tocar uma melodia conhecida, e algo no olhar de João se alterou. Maria prendeu a respiração, sentindo que esse momento era decisivo, o instante em que tudo poderia mudar. E ali, no meio da confusão de sentimentos, Maria teve uma ideia súbita. E se ela estivesse prestes a perder algo que poderia ser transformador? Como a verdade poderia ser sua libertação, a chave para um novo caminho? O que vai ser, João? Você vai me contar a verdade? Perguntou a voz trêmula, mas firmemente decidida. Com o olhar fixo em Maria, João respirou fundo novamente, e com isso, o que ele diria poderia mudar tudo entre eles. João encontrou coragem nas profundezas de sua dor e confusão. Ele olhou nos olhos de Maria e viu não apenas a mulher que amava, mas a guerreira que havia se tornado. Era o momento decisivo, e ele sabia que não poderia mais esconder a verdade. Maria, a verdade é que eu tenho lutado contra meus próprios demônios, começou ele, a voz carregada de emoção. Nos últimos meses eu não estava só lidando com questões pessoais. Eu estava perdido. Depois que você começou a se reerguer e a se reconectar com sua música, eu me senti pequeno e incapaz de acompanhar essa transformação. Isso me deixou inseguro e, em vez de falar sobre isso, eu me afastei. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Cada palavra dele ressoava com sinceridade. Mas havia mais. E eu procurei consolo em lugares errados. Ele continuou, a cabeça baixa. Tive conversas, mas não da forma que você imagina. Foi uma negação da minha própria capacidade de enfrentar a vida. E surgiu um envolvimento passageiro, uma fuga. Mas não era amor. Era apenas um erro. Um erro que eu gostaria de apagar. Você também não se sentia perdido? Maria perguntou, a voz embargada. Mas suas emoções se equilibravam entre a dor e a compreensão. Eu estive lutando contra a solidão também, João. A diferença é que eu procurei um caminho para recuperar a mim mesma. Os dois se encararam por um momento, a tensão da verdade pesando no ar entre eles. Maria viu um homem vulnerável, alguém que havia enfrentado a própria escuridão, assim como ela. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas agora não eram só de dor. Eram lágrimas de libertação. Então, o que acontece agora? Podemos seguir em frente? João deu um passo à frente, um gesto que significava não apenas aproximação, mas uma vontade de se redimir. Eu não quero que você carregue o peso das minhas escolhas. Quero que você viva livre e feliz. Eu estarei aqui, lutando para mudar e crescendo com você, se você me permitir. Maria percebeu que havia uma escolha diante dela. O amor não era perfeito, e o caminho poderia ser cheio de curvas, mas havia uma nova possibilidade ali. Reconstruir, juntos, na base da honestidade e compreensão. Eu quero isso, mas precisarei de tempo, João. Tempo para me sentir segura novamente. E eu vou estar aqui cada passo do caminho. Prometo. Ele respondeu sinceramente, os olhos brilhando com uma nova determinação. O ambiente ao redor deles começou a se dissolver. O murmúrio da plateia e a música que tocava pareciam longevo ao que realmente importava. A renovação de um laço. O amor que ambos sentiam não havia desaparecido. Estava apenas cobrindo camadas de insegurança e dúvidas. Agora, expô-lo à luz poderia trazê-lo de volta à vida. E ali, no meio da multidão, Maria viu uma nova luz em João. Um brilho de esperança que se avivava ao lado do seu. Assim como sua música, seu relacionamento poderia ser um canto de transformação e redenção. Maria sabia que não era o final, mas o começo. O caminho à frente ainda estaria repleto de desafios,
Mas agora, com companheirismo e honestidade, ela se sentia pronta para abraçar a nova jornada. Com um sorriso hesitante, mas determinado, Maria tomou a mão de João, e juntos caminharam de volta para a plateia. O momento mágico que viveram os ligou de uma forma que nunca imaginaram. E enquanto a luz do palco iluminava seus rostos, a música começou a tocar novamente, como se celebrasse a nova fase que se iniciava. Estamos juntos nessa, sempre, disse João. E Maria, emocionada, sentiu uma onda de liberdade tomar conta dela. Ela não estava de volta ao ponto de partida, mas em uma nova canção, uma sinfonia de amor, verdade e coragem. E agora, enquanto a plateia aplaudia e as vozes se entrelaçavam em celebração, Maria aguardava as próximas notas de sua vida. Não mais refém das sombras do passado, mas como escritora de sua própria história. E isso por si só era a música mais linda que ela poderia descobrir. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão tocante.